Shalom, galera, olha eu aqui mais uma vez, Caipira Cougar para vocês, e vamos lá explanar a nossa opinião sobre alguns assuntos. Antes de mais nada, reclames do Plim Plim. Você que se interessa aí por um estudo aprofundado da palavra de Deus, principalmente o conhecimento aí no contexto do Novo Testamento com o grego koiné, vou deixar o link na descrição para você fazer o curso aí com o professor Adolfo Euclair, bacharel em teologia. Se esforça aí e ajuda a gente e amplie o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras. Vamos lá então, gente. Pau no gato. Euler Lopes revive a heresia dos pais das igrejas, os imortalistas. Aquele que tenta atribuir a Deus, que é um ser independente, em que nele existe a vida, como um ser que depende de alguma entidade para que ele esteja provavelmente em algum lugar e dependa dessa identidade para ressuscitar, ele se coloca na posição de um dos maiores hereges das histórias, que foi aquilo que a maioria dos pais das igrejas ensinaram. E a Bíblia nos diz claramente que na morte de Cristo, em Mateus 12:40, comparado ali ao profeta Jonas, ele descansou no coração da terra, né? E há uma bagunça tremenda entre os evangélicos e sobre aquilo que a igreja adventista pensa na questão do aniquilacionismo. A pessoa ela será aniquilada e deixada realmente de existir após o ato final da destruição. Aqui os adventistas dizem que elas dormem. Como eles aceitam que alma se refere a toda pessoa e não a essa identidade do Gasparzinho, essa pessoa descansa no pó da terra até o grande dia do julgamento, né? Para a morte ou a ressurreição da vida. Mas vamos lá, a Bíblia diz claramente que aquele que não crê que Deus veio em carne, né? O mistério da piedade, este é um herege, né? E também diz que Jesus Cristo se esvaziou e tornou como um servo, ou seja, um ser humano. É só você ler lá Atos 2:31 a 33, o que diz a profecia. E se ele veio como um homem, não é heresia nenhuma dizer que ele descansou no pó da terra até a sua ressurreição. Isso fez ele deixar de ser Deus? De maneira nenhuma. Mas não tornou ele dependente de uma entidade imaterial para que ele viesse a existir. Porque nele está a vida. Ele é luz, assim diz João. Então, para que você evite cair nesse tipo de heresia, em que a maioria tentam dar um sentido para onde foi Jesus, fica com aquilo que diz a Escritura. Porque em nenhum lugar das Escrituras diz que o homem tem uma entidade imaterial, a não ser traduções heréticas que tentam induzir pensamentos a esse assunto, né? E você estudando as Escrituras, comparando passagens com passagens, diversas traduções, você terá uma amplidão maior do que significa a palavra espírito, pneuma, ou a palavra psirrê, alma, pessoa, vida. Jesus Cristo vai dizer também em João 10 que ele dá a vida dele e não a sua identidade para retomá-la. E nós sabemos que Deus estava com Cristo na cruz no momento da sua morte, segundo o testemunho da própria das Escrituras, e também quem o ressuscitou foi o próprio Espírito Santo, segundo a gente vai encontrar aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele, esse é o Espírito de Deus e não uma entidade material. Esse mesmo que o ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. E nós sabemos que Cristo era filho do Espírito Santo e não de uma identidade, como a maioria quer dizer que Deus insinuar que quando Deus soprou o Neshemá no ser humano, a vida, né, uma tradução católica vai traduzir muito bem ali Eclesiastes 12:7 como força vital e não a entidade do Gasparzinho. Deus deu vida ao ser humano e não a imortalidade. A imortalidade, ela seria condicional à obediência. Como o homem desobedeceu, o salário do pecado passou a ser a morte. Isso faz com que Cristo fosse pecador? De maneira nenhuma. A Escritura deixa claro que ele não tinha pecado.
mas que ele veio e sofreu como nós. Sem pecado, ele teve fome, sede, sangrou. E isso fez com que ele garantisse a todos nós o direito a voltarmos a viver um dia na presença de Deus na eternidade. Um abraço a todos, até a próxima e vamos lá, gente. Estuda a palavra de Deus e firma aí os passos que o grande dia está chegando.